Vamos aqui para o nosso 11 contra 11, que é as escalações, né? Quem é que tem o time mais qualificado para o jogo, vamos dizer assim. Então, a gente vai para esse quadro aqui do nosso pré-jogo, que a gente já fez também no clássico entre Vila Nova e Goiás, agora vamos repetir nesse jogo entre Goiás e Atlético, mas amanhã, torcedor, depois do jogo, a gente fará também um pós-jogo ao vivo, tá bem? Então, depois do jogo amanhã, lá no estádio da Serrinha, nós entraremos ao vivo também, fazendo um pós-jogo desse clássico entre Goiás e Atlético. Uma cobertura super especial aqui pelo Futebol 62 para este grande jogo, para o clássico de número 319 entre Esmeraldinos e rubro-negros. Nós três aqui faremos as votações. Você, torcedor, fique à vontade para concordar ou para discordar, porque isso sempre acontece. Pode ficar tranquilo, que não é a última, nem será a primeira vez. Então aí estão os dois times e a gente vai nesse 11 contra 11 com os votos, como nós somos ímpar, né? Então no ímpar não tem como dar empate, né? Então vamos lá. Aí está, no 11 contra 11. Começar aqui, vamos dar as boas-vindas ao Patrick, né? Que é o nosso nosso é o que menos participa, vamos dizer aqui, dos nossos ao vivo, mas hoje temos receber aqui. Vamos lá, Patrick. Goleiro, né? Você tem o Tadeu do Goiás e o Paulo Vitor do Atlético. Por favor, deixe o seu voto. Geli, eu vou de Tadeu. Tadeu, eu vejo aí ele sendo um pouco melhor aí que o Paulo Vitor. Paulo Vitor que vem salvando muito o Atlético, mas eu vou aí de Tadeu. E você, Ana? É momento, né, Gerli? É o momento. Critério é o momento, não carreira. Então eu vou de Paulo Vitor. Assim, agora, o momento, no caso, a gente pode, eu diria o campeonato, né? O momento é Tá. este campeonato, vamos dizer, não é exatamente essa semana, né? Esse o dia. Em que pese o dia tem mais peso do que o campeonato, né? Mas o momento seria esse campeonato, vamos colocar assim. Sigo de Paulo Vitor. Você vai com o Paulo Vitor. Eu tenho gostado muito, sabe, do Paulo também. Mas eu acho que o Tadeu é um goleiro acima do Paulo, sabe? Mesmo nesse momento, apesar de gostar muito do trabalho do Paulo Vitor. Vamos para a lateral direita, nós temos o Dudu e o William Lepo. Dessa vez vou começar pela Ana, por favor, Ana. Nossa, aí ficou difícil. Ahn, pela experiência, Dudu. Dudu tá jogando com a experiência, mas mesmo assim ele tá jogando melhor que o Lepo, na minha opinião. E você, Patrick? Ah, eu também vou de Dudu. Eu acho que o Dudu tá fazendo um campeonato aí melhor, mais regular do que o Lepo, tá? Que ele chegou por agora, mas o Dudu vai ganhar essa daí. Eu ainda vejo o Dudu aquém do Dudu, né, que a gente viu lá atrás, mas eu também acho o Dudu mais jogador do que o William Lepo. Agora vamos à defesa, o Adriano contra o Messias. Eu tenho gostado mais do campeonato do Adriano do que do Messias, vou votar no Adriano. Eu falo que eu estou rodando aqui para todo mundo abrir, né, não ficar só um decidindo. E aí, Ana, em quem você vota, Adriano ou Messias? Adriano. E Eu você, vou. Patrick? Eu fecho a trinca aí no Adriano. Agora vamos à quarta zaga, é o Tito, quarto zagueiro do Atlético, e o Lucas Ribeiro do Goiás. Começa por você agora, Patrick. Eu vou de Tito. Acho que o Tito vem fazendo um campeonato melhor. O Lucas Ribeiro ainda tem algumas falhas. Vem ganhando a confiança do Mancini novamente agora. Mas vou de Tito. E você, Ana? Essa, essa me complicou, porque o Lucas Ribeiro faz um bom início de Série B. Depois daquele choque com o Luiz Felipe, parece que desaprendeu a jogar. O choque tirou o futebol que ele tinha. E o Tito agora vem jogando muito. Então, já que o critério é por momento, vamos de Tito. Eu também tenho gostado mais do Tito do que do Lucas Ribeiro.
O Lucas eu acho um zagueiro esforçado, sabe? O Tito também é um zagueiro esforçado, mas para mim de um rendimento melhor que o Lucas. Vamos agora à lateral esquerda, agora começa por você, Ana. Guilherme Romão e o Lucas Lovatti. Romão. Eu acho os dois muito aquém do que se precisa, sabe? Outro dia o Romão fez até uma partida muito boa, foi contra o. Foi no último jogo no Ascioli, antes desse jogo, eu acho que foi contra o Avaí. Botafogo. O Avaí, contra o Avaí, né? Foi muito bem naquele jogo. Mas eu acho os dois jogadores, assim, bastante limitados. Mas eu acho o Romão menos. E você, Patrick? Eu acho que o Romão tá voltando a reencontrar seu futebol aí com o Lacerda. E o Lovati tá engatinhando, tentando, uma partida boa, outra mais ou menos, outra nem tanto. Por isso eu vou de Romão. A defesa aí ficou 4-1 pro Atlético, hein? Tadeu, Dudu, Adriano, Tito e Guilherme Romão. Agora vamos ao meio-campo, no Goiás, o Juninho, no Atlético, o Luizão. Eu vou abrir essa, apesar de gostar do Luizão, eu acho que a Série B do Juninho é superior à Série B do Luizão. E você, Patrick? Concordo também, Gerli. O Luizão é aquele. Eu acho que o Lacerda. O Mancini falou isso na coletiva hoje, que o Luizão é o coringa do Lacerda. O Luizão joga na esquerda, na direita, faz um terceiro zagueiro, vem atuando bem, mas o futebol do Juninho nesta Série B está sendo melhor do que o do Luizão. Por isso eu vou de Juninho. Seu voto, Ana? Juninho. Juninho vem jogando mais. Apesar de Eu, estar sendo bastante criticado, mas ele vem jogando mais. eu achei que ele deu uma reagida, sabe? Ele teve alguns jogos maus, mas, por exemplo, o último jogo ele foi muito bem. Vamos agora ao segundo volante, o Ronald pelo lado do Atlético e Rafael Gava pelo lado do Goiás. Começar agora pela Ana Lívia. Gava. O Gava, bem, ele é um diferencial do Goiás. Ele muda a personalidade do Goiás. Eu também tenho esse mesmo conceito sobre, apesar de estar gostando do Ronald, sabe? Eu acho que o Ronald é um jogador interessante, um bom achado do Atlético nessa Série B, mas o Gavo, o dia que ele vai bem, o Goiás vai bem, sabe? Ele é um jogador que tem esse poder, tem passado por algumas lesões, né? Mas eu acho o Gava realmente mais jogador do que o Ronald também. E você, Patrick? Gava também, vou de Gava. Vamos agora ao terceiro homem de meio campo, o Robert pelo lado do Atlético e o Brian do Goiás, né? Brian no Goiás, Robert no Atlético. Até nos momentos em que o Atlético estava mal, o Robert era um jogador que ajudava muito o Atlético. Então eu vou votar o Robert neste voto. Gerli cortou se sou eu ou o E Patrick. você, Ana? Não, eu vou de Robert É também. você, Ele Ana. vem. Não, beleza. Robert vem jogando bem mesmo nas oscilações do Atlético. Eu gostei muito da entrada do Brian, mas foi um jogo como titular apenas. Enquanto o Robert já vem o campeonato todo em boa performance. E você, Patrick? Robert ou Brian para fechar o nosso meio campo? O Robert há mais tempo, né, nessa Série B e também desempenhando um bom futebol. Ele faz boas flutuações, consegue bem na lateral, quando ele cai pela direita, pela esquerda, tem um bom cruzamento. Eu vou de Robert. Então, Robert fecha nosso meio campo. Então, nosso meio campo ficou Juninho, Rafael Gava e Robert, certo? 2-1 para o Goiás, 4-1 para o Atlético na defesa, 2-1 para o Goiás no meio campo. Agora vamos para o setor ofensivo. Começar agora pela Ana, pelo lado direito ali. Um embate provavelmente entre Wellington Rato e Jean Dias. Ana. Apesar do Jean estar entrando muito bem, mas é um duelo meio inglório, né, para ele. O Wellington Rato melhorou bastante o E você, futebol. Patrick? E não tem nem como, né? O Wellington Rato. O Wellington Rato é melhor do que o Jean Dias. Vive um momento, uma Série B, faz uma Série B melhor.
Eu acho que o Rato, sem ser brilhante, né, ele não foi brilhante no Goiás, mas é uma categoria diferente aí da do Jean Dias. Vamos agora para o centroavante, hein, que disputa boa é essa de centroavante. Lelê pelo Atlético, Anselmo Ramon pelo Goiás. Começa por você agora, Patrick. Essa daí, para mim, Julie, é a mais difícil, do Ramon com o Lelê. Porque o Ramon, ele faz a sua função ali muito bem de centroavante, o Lelê, ele vem ali agora até nas suas oportunidades, conseguindo ser aquele finalizador, o cara que chega. Nessa daí me complicou. Eu vou então de. Vou de Lelê. Lelê, eu acho que pelo momento, pela fase que ele está aí por último, eu acho que ele vem tendo boas atuações também, vem fazendo. Mas o Anselmo Ramon, não me crucifiquem, torcedor. O Anselmo Ramon vem fazendo muito bem a sua posição. Tudo bem. Mas nessa eu vou de Lelê. E você, Ana? Lelê ou Anselmo Ramon? Concordo com o Patrick, esse aí é bem difícil pelo momento, né? Porque a disputa aqui é momento. O Lelê já, nos últimos 3 jogos, 4 gols. É um número bem alto. Mas o Anselmo, em campo, ele tem um diferencial também, taticamente com o Goiás, marca o gol, os gols. Eu vou de Anselmo Ramon, Gerli, você decide. Ficou para mim a bomba, mas sem dúvida eu acho que era a disputa mais. Eu gostei muito dessa e da do gol, sabe? Eu acho que eram as duas disputas de momento mais interessantes. Acho que o Lelê realmente passa um momento muito bom, vem sendo decisivo para o Atlético, mas eu gosto muito de ver o Anselmo jogar, sabe? Tem alguns jogadores no futebol goiano que eu gosto de vê-los jogar. Um cara que eu gostava demais de ver jogar era o Jorginho, porque o Jorginho era um cara que entendia a posição dele. Gosto muito de ver o Ralf jogar, porque o Ralf é um cara que entende a posição dele. E eu gosto muito de ver o Anselmo Ramon jogar, porque é um cara que entende a posição que ele joga. Apesar de reconhecer o bom momento do Mancini, do Lelê, mas se fosse para escolher um no meu time, eu escolheria o Anselmo Ramon. E agora vamos para a ponta esquerda, né? A última, a ponta esquerda é muito antigo, né? O homem aberto ali pelo lado esquerdo, a gente tem o Moraes pelo Goiás e o garoto Yuri pelo Atlético. Dessa vez vou começar por você, Ana. Yuri, até porque o Moraes está improvisado na posição. Yuri desse local do campo e vem jogando bem, vem sendo um dos desafogos do Atlético no ataque, enquanto o Moraes vem sofrendo críticas justamente nessa posição, Gerli. Bom, eu vou empatar, sabe? Apesar de achar que o Yuri tem um futuro, mas eu gosto do Moraes, sabe? Desde quando o Moraes jogava no Atlético, eu gosto do eu gosto do Moraes, então assim, eu vou empatar esse duelo aí entre o Moraes e o Yuri. Eu acho o Moraes mais decisivo do que o Yuri. Apesar de gostar desse garoto, é muito bom ver o menino tendo espaço no Atlético. Fica para você, Patrick, decidir a última bomba aí. A bomba tá comigo, Gerli. E o Moraes aí, mesmo improvisado aí, já fez gols na coletiva pós-jogo, já falou com a gente lá da imprensa que onde o Mancini colocar ele, ele joga. Mas dá para perceber que ele tem uma preferência pela lateral, que ele tá ali no ataque ali mesmo, porque o Mancini tá colocando ele e ele tem essa boa chegada ali. E o Yuri, pelo Atlético, ele vem fazendo boas atuações, vem conseguindo, igual a Ana falou, ser um desafogo. Quando o Atlético está apertado, ele consegue fazer uma jogada diferente. Foi elogiado aí pelo treinador, pelo presidente. E eu acho que pela ponta esquerda seria o Yuri. Para mim, pelo momento, pelo que vive nessa Série B, pelo que está apresentando, é o garoto do Atlético, Yuri. Então, deu Yuri, né? E o nosso ataque ficou com o Elton Rato, Anselmo Ramon e o Yuri, 2-1 também para o Goiás. Então o Atlético venceu quem é quem aqui, né? Deu 6-5 para o Atlético Foi. neste nossa votação. Tadeu do Goiás, aí a zaga toda do Atlético, do Adriano, Tito e Romão. O meio campo ali com o Juninho, o Rafael Gava e o Robert, lá na frente o Elton Rato, o Anselmo Ramon e o Yuri. Agora vamos para o treinador, né, para a gente botar também o treinador
Wagner Mancini contra o Rafael Lacerda. Eu vou deixar o meu primeiro voto, então, acho que foi eu quem não, eu tenho mais tempo que não começa, né? Gosto do Lacerda, sou um cara que defende o trabalho do Lacerda, defendi no Vila, defendi no Atlético, quando o Atlético o contratou, acho um cara que dá padrão de jogo, mas o Mancini manteve o Goiás no G4 o tempo inteiro, né? Eu sei das críticas que o Mancini vem recebendo no momento, mas para mim o Mancini hoje é um treinador maior do que o Rafael Lacerda. Bota aí, Patrick. Eu vou colocar a Ana aí então na situação, porque para mim o Lacerda ele pega o Atlético em uma situação aí não muito favorável, consegue reagrupar o time aí, fazer o time entender o padrão dele, dar um padrão defensivo para o Atlético que vinha sofrendo demais ali na zaga e agora está fazendo um campeonato muito bom de recuperação. Por isso eu vou de Rafael Lacerda em cima do Mancini. E você, Ana? A É, decisão é sua. desempatar esse aqui vai ser difícil. O Mancini, de fato, ele tem mais carreira que o Lacerda, ele tem um bom repertório, mas neste momento a fase do Rafael Lacerda é melhor. Então eu escolho o Rafael Lacerda. Então deu aí o Lacerda e no time ficou 6-5 para o Atlético e o Lacerda venceu o duelo aí contra o Wagner Mancini. Então assim ficou a nossa formação, tá bem? O Tadeu no gol, Dudu, o Adriano, o Tito e o Romão, o Juninho, Rafael Gava e Robert, o Elton Rato, o Anselmo Ramon e o Yuri, e o treinador, o Rafael Lacerda. Assim ficou o nosso 11 contra 11 aqui no Futebol 62. E é bom, né? O bom disso é que depois a gente pode ser cobrado também. Às vezes, depois do resultado, você pode ter certeza. Se o Atlético ganhar, fica calado. Se o Goiás ganhar, seremos cobrados aí pelas nossas escolhas, pelos nossos votos. E isso faz parte, né? Isso é a questão democrática. Inclusive, os torcedores se manifestam, né, Ana? Aí sobre o nosso 11 contra 11, com